Graça e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Que bom termos mais uma vez a oportunidade de estar na casa do Senhor, né? Quantos gostariam, mas não podem? E nós temos o privilégio. Sinta-se privilegiado dessa noite de estar na casa do Senhor. É uma bênção. Hoje um culto da família, um domingo de Páscoa. Hoje para nós é um dia especial. Para os cristãos, porque nós comemoramos de uma maneira diferente do mundo, ou o mundo comemora de uma maneira diferente de nós. Hoje simboliza a ressurreição de Cristo. Como foi aberto aqui, falado na abertura, o túmulo está vazio. Essa é a maior resposta para a humanidade, resposta para todos os problemas da humanidade. É o túmulo lá em Jerusalém que está vazio, porque ele vive e reina e reinará eternamente. E eu quero compartilhar com meus amados irmãos um texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém. Peço a atenção dos meus amados irmãos para a leitura da palavra de Deus, porque através da sua atenção, o Senhor vai falar ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12, versículo 1. Êxodo 12, versículo 1, perdão. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano, o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro com o seu vizinho, conforme o número de almas e conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na vega das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas a comerão. Não comereis nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite,
e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta semana é tida como Semana Santa. E o ápice da Semana Santa é a sexta-feira, que muitos conhecem como Sexta-feira da Paixão. Aí existem muitos rituais, né, no mundo. Um deles é não comer carne na sexta-feira. E quando nós olhamos para a verdadeira Páscoa, o povo de Deus comeu churrasco, um cabrito assado. E isso já começa uma deturpação, né, irmãos? E aí por aí vai. E o mais triste é que na Páscoa, muitas vezes, as famílias, inclusive as famílias cristãs, elas tendem mais para a Páscoa do mundo. Muitas vezes lembram apenas do chocolate, do ovo, do coelho, que se você fizer uma associação você não vai encontrar. É mais fácil ter, eu vejo, ou a galinha, né, ou o avestruz da Páscoa pelo tamanho dos ovos, do que mesmo um coelho. Seria mais coerente, né? Mas nós não encontramos conexão, porque não existe conexão. Mas muitas famílias tendem para esse lado, talvez por desconhecerem o significado bíblico da Páscoa, ou se conhecem, negligenciam esse conhecimento, para evitar conflitos com os filhos, para evitar conflito com os amigos, com os familiares. Porque as pessoas dizem, não tem nada a ver, todo mundo comemora dessa forma. E muitas vezes as famílias cristãs são levadas para esse direcionamento por conta disso. Não vou fazer juízo de valor de quem faz o ovo, de quem compra o ovo e de quem come o ovo, muito pelo contrário. Mas nós, cristãos, conhecedores da palavra de Deus, não podemos associar esses símbolos à Páscoa. O ovo é bom, o chocolate é bom, está tudo certo. O que está errado é eu associar esses símbolos à Páscoa, porque não tem nada a ver com ela. Mas, irmãos, isso não acontece, essa deturpação do que é sagrado e do que é santo, não acontece por acaso. Isso sempre foi e sempre será uma artimanha do inimigo para deturpar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus instituiu. É uma artimanha dele ao longo dos anos. E na Páscoa não foi diferente, no Natal não foi diferente. Quando se fala no Natal, o que vem à mente das pessoas? É o Papai Noel, é uma árvore, é a troca de presentes. E o aniversário de Jesus, as pessoas às vezes nem lembram. Então, na Páscoa foi introduzido ao longo dos anos esses elementos pagãos, com o intuito de deturpar aquilo que foi instituído pelo próprio Deus. Porque o sacrifício da Páscoa, irmão, da primeira Páscoa, ela apontava para o sacrifício de Cristo. E se tem uma coisa que o inimigo quer que ninguém conheça ou esqueça, é o que Cristo fez na cruz por mim e por você. Esse é um mau propósito dele. Então, vemos isso acontecer, e o inimigo quer isso, ele persegue tudo que Deus criou, ele percebe tudo que é do Senhor, ele tenta mudar o foco daquilo que era para ser o foco Deus, o sagrado, o santo. E eu vejo que tudo relacionado ao Criador, à fé e à criação,
tudo isso o inimigo tenta deturpar. E no texto que nós lemos, vemos claramente a origem da primeira Páscoa. Vimos que a Páscoa ela foi uma ordem de Deus e foi ali instituída por Moisés ainda no Egito. Deus fala com Moisés e dá ali todas as instruções bem específicas para que fosse repassada para as famílias de Israel. Para que fosse celebrado, para que fosse sacrificado a Páscoa. E que essa celebração ela fosse passada de geração em geração por estatuto perpétuo. Mais à frente vemos Jesus, na semana da Páscoa, na ceia de Páscoa, dando um novo significado a essa celebração. Jesus não veio para anular a Páscoa, ele veio para cumprir a lei. Então ele está ali junto com seus discípulos e ele dá um novo significado para a Páscoa. O primeiro significado da Páscoa é que o povo memorasse, trouxesse a memória toda vez, todo ano, naquele período, o livramento que Deus deu a ele da morte e da escravidão do Egito. Então o povo se reunia com suas famílias e sacrificava a Páscoa neste memorial, trazendo à memória tudo que Deus tinha feito por eles e como Deus fez por eles ali na terra do Egito. De que maneira Deus poderosamente arrancou o povo de Israel da escravidão, algo que eles não poderiam fazer sozinho. Entenda que se não fosse a mão do Senhor no Egito, o povo ainda estaria no Egito, porque não tinha como sair, não tinha como se livrar de Faraó. Então, a Páscoa era memorada, era a memória disso, mas Jesus traz um novo significado, ele inclui ali o seu sacrifício. O cordeiro que era sacrificado na Páscoa, agora é Jesus. E ele vai dizer: esse pão é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. É um texto bem conhecido nosso. E ele pega o cálice, semelhantemente, pegou o cálice, e tendo dado graça, disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso toda vez que bebeis em memória de mim. Então a Páscoa ela toma um novo significado para os cristãos. Nós todos os meses comemoramos a Páscoa. A Santa Ceia do Senhor é a nossa Páscoa. Fazemos isso porque trazemos à memória o sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário por nós. Sacrifício este que nos livra do pecado, da escravidão do pecado e da morte eterna. Esta é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. E nós celebramos isso aqui como ordenância de Jesus, como um memorial, como ele mesmo falou, até que venha, até que ele volte. Nós, como cristãos, não vamos esquecer em nenhum momento daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E esta é a nossa Páscoa que devemos comemorar. Mas hoje é um dia especial, porque hoje todo mundo comemora, embora de forma errada, mas nós temos mais força e mais ênfase para comemorar de maneira correta a morte e a ressurreição de Cristo, para a glória de Deus. E como podemos ver aqui no texto que nós lemos, veremos como tirar algumas lições, como extrair alguma lição do texto que nós lemos. No versículo 1 do capítulo 12 de Êxodo, diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Diferentemente dos deuses egípcios que o povo conhecia, que eram feitos de madeira, de pedra, de barro, até mesmo de ouro, de metais preciosos,
mas eram deuses mortos, que não ouvem, que não falam. E aqui nós vemos a figura de um Deus que fala. Aqui entra na cena um Deus que não está morto, mas sim um Deus vivo, um Deus que fala com o seu povo, não somente fala, mas também ouve, um Deus também que vê. E isso cria um contraste na vida do povo, porque Deus falou. E muitas vezes nós estamos tristes e atribulados nas nossas, muitas vezes, aflições e lutas, e nos esquecemos que nós servimos a esse Deus. Isso aqui, o Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que vê, não é só um privilégio do Israel antigo, não. É um privilégio nosso, porque a palavra diz que esse Deus, ele foi ontem, é hoje e o será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus ao qual você serve, ele não está morto, ele vive e ele reina. E nós não podemos esquecer disso. Mas também o Deus que vive é um Deus presente. Ele não é um Deus que está longe, muito pelo contrário, ele é um Deus bem presente. A palavra de Deus fala isso, a própria sua palavra fala isso. Ele é um Deus presente, principalmente na angústia. Quando nós precisamos mais de Deus, é na angústia, né, irmãos? E ele é presente na angústia. Ele faz questão de afirmar, na angústia. No momento mais difícil, eu sou contigo, eu sou presente na tua vida. E nós vemos isso aqui. Por quê? Porque ele é um Deus que, como eu falei, ele ouve e vê as aflições. Você pode ver isso no mesmo livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz o Senhor. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Próximo versículo. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla. Então, o Deus que está atento, é um Deus que se importa, é um Deus que se preocupa com o seu povo. Ele diz: olha, eu vi as aflições, eu ouvi o clamor, e eu resolvi descer para fazer justiça, para tirar o meu povo desse cativeiro. Se esse Deus é o mesmo hoje, irmãos, o que Ele não pode fazer nas nossas vidas? O que Ele não pode fazer na nossa família? O que é tão grande e o que é tão difícil para este Deus? Porque parece que quando lemos a Bíblia, apenas lemos como um livro comum. Não é um livro comum, é a revelação de Deus para nós. E tudo que Deus fez aqui, Ele também pode fazer hoje. Ele pode operar hoje, porque agindo Ele, quem vai impedir? Quem pode impedir? E que eu veja um Deus trabalhando em favor do seu povo. Quem é povo de Deus aqui, irmãos? Então Deus está trabalhando ao seu favor. Olha o que diz o profeta Isaías, em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não tem um Deus, irmãos. E Jesus confirma: meu Pai trabalha até agora e eu também. E o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo é para o seu povo, é em favor do seu povo.
é para livrar o seu povo, é para curar o seu povo, é para remir o seu povo, é para salvar o seu povo. Todo o trabalho que nós vemos de Gênesis e Apocalipse é Deus agindo para a salvação do seu povo. Então, irmãos, esse é o Deus a qual nós servimos. E eu vejo que Deus sempre está disposto a fazer, aliás, Deus sempre está disposto a falar e a fazer. Sempre. Ele está lá, disposto a falar conosco, e disposto a fazer o que Ele quer em nossas vidas, a vontade dEle. Sempre Ele vai estar disposto. Mas o problema é que nós, muitas vezes, não estamos dispostos a ouvir. O problema é que nós, muitas vezes, não estamos dispostos a obedecer ao que Deus está falando. O problema das nossas vidas, das nossas frustrações, das nossas derrotas, não é Deus. O culpado não é Deus. Nunca foi Deus o culpado pelas nossas derrotas. Deus está sempre falando. Deus está sempre direcionando. Deus está sempre instruindo. Mas aí, nós estamos dispostos a ouvir o que Ele está dizendo? Nós estamos dispostos a obedecer o que Ele está pedindo? Essa é uma reflexão para nós hoje, irmãos. Porque este povo aqui recebeu uma ordem, recebeu uma instrução, e poderia muito bem não fazer. Poderia muito bem ouvir Deus e não responder positivamente à vontade de Deus. Da mesma forma nós hoje. Tem pessoas que vêm para a igreja, pessoas que vêm aos cultos, ouvem Deus falar, sente no coração que Deus falou com ela, e não faz nada com isso, e não toma uma atitude para mudar, e não toma uma atitude para ser receptivo, não toma uma atitude de guardar a palavra do Senhor. Então que nós venhamos a analisar a nós mesmos, como diz a palavra. O que falta? Será que está faltando eu ouvir Deus? Será que está faltando eu obedecer a Deus? Porque muitas vezes eu ouço, mas eu não quero obedecer. Eu tenho uma vontade, eu tenho minhas vontades. Tudo bem. Mas se você é servo de Deus, você vive para fazer a vontade de Deus. Isso tem que estar bem claro nas nossas vidas. E um outro ponto interessante, que Deus, além de falar, Ele pode mudar a história de uma pessoa. Deus, além de falar, Ele tem o poder de mudar a história de famílias. Olha o que diz o versículo 12. Este mesmo mês, versículo 2, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês dos meses do ano. O que é que Deus está dizendo para o povo de Israel? A partir de hoje, vocês começam uma nova história comigo. Esqueçam o passado. Este mês é o primeiro mês do ano, dos meses do ano. O que passou, passou. A partir de agora, eu vou mudar e reescrever a história de vocês. A partir de hoje, eu vou tomar a frente. As suas batalhas serão as minhas batalhas. As suas pelejas serão as minhas pelejas. Eu vou tirar vocês daqui e levar para uma terra boa. Porque eu sou o Senhor, eu sou o Deus. E a partir de hoje, eu vou entrar na história e mudar a história de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus vai tirar aquele povo do Egito.
E a partir daquele dia, eu vejo isso como uma aliança. A partir de hoje, eu não sei qual era o mês aqui, porque o calendário judaico ele é muito complicado. E não é o nosso foco explicá-lo aqui. Mas digamos que fosse maio, setembro, eu não sei. E Deus vai dizer, olha, a partir de hoje é janeiro para vocês. É o início de uma nova história. A partir de hoje vocês vão contar desta maneira. Porque, irmãos, quando nós temos um encontro com Deus, e quando Deus fala ao nosso coração, e quando nos rendemos à sua voz e à sua palavra, nós verdadeiramente nos tornamos uma nova criatura. O apóstolo Paulo fala isso. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Muitos cristãos costumam dizer que tem duas datas de nascimento. A data de nascimento natural e a data de nascimento espiritual, porque a partir daquele momento foi uma nova vida, uma nova transformação. E Deus vai tirar aquele povo do Egito para dar uma nova vida, agora uma vida direcionada segundo a vontade dEle. E a partir daquele dia o povo vai experimentar uma coisa extraordinária, que é a presença contínua de Deus no meio deles. O povo sairia da escravidão para a liberdade, em uma jornada à terra prometida, mas em nenhum momento aquele povo estava só. Em nenhum momento aquele povo estaria só, entregue à própria sorte no deserto. Não, muito pelo contrário. E nós podemos ver a afirmação do próprio Deus, da própria palavra do Senhor, dizendo isso. No capítulo 13 de Êxodo, olha o que Deus diz a partir do verso 20. Êxodo 13, 20. E os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para o guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca a presença do Senhor saiu da face do povo de Israel. Nunca houve ausência de Deus na caminhada rumo a Canaã. Deixa eu contar uma coisa para você. Isso, se nós fizéssemos um paralelo da nossa vida com Cristo, a partir do momento que aceitamos a Jesus, que recebemos o sacrifício do Cordeiro Pascual na nossa vida, e entendemos que temos uma jornada com Cristo agora rumo à mansão, à Canaã celestial, nós precisamos entender que nunca a presença do Senhor vai nos faltar durante a nossa caminhada com Cristo. Nunca. O próprio Jesus prometeu isso em Mateus 28, 20. Eu serei convosco só alguns dias. Não. Um dia, outro não. Talvez um mês e 2 não. Eu serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa de Jesus. A presença de Jesus é contigo todos os dias da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Presença de Deus, proteção, provisão e cuidado são benefícios na vida daqueles que aceitarem uma nova história com Ele. O povo poderia muito bem dizer assim: não, hoje não é janeiro para nós não, vou
Vamos continuar aqui, hoje é setembro, está perto do Natal. Vai voltar isso tudo? Não, negativo. Poderia muito bem não aceitar essa nova proposta de Deus, essa nova vida com Deus. Mas o povo se permitiu que o Senhor lhe mostrasse os novos planos de Deus para a sua vida. E é isso que falta muitas vezes em nós, nos permitir que o Senhor mostre a vontade dEle, o que Ele quer para nossas vidas. Porque muitas vezes nós não abrimos o coração para isso. E eu creio que Deus tem uma nova história para mim, eu creio que Deus tem uma nova história para você, eu creio que Deus tem uma nova história para a sua família, eu creio que Deus tem uma nova história para a tua casa. Apenas que você precisa entender e receber. E essa nova história pode começar hoje. Você aceita? Você recebe? Essa é uma pergunta para nós. Encoraja você hoje a ter um coração pronto para receber Deus, pronto para aceitar essa nova história, em vez de ficar chorando, com expectativas frustradas, chorando por causa da derrota, chorando porque as coisas não dão certo. Abra os olhos para ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Abra os olhos para ver o que Ele já está fazendo na sua vida. Eu vou mais além, abra os olhos para ver o que Ele já fez na sua vida. Permita que Deus entre na sua família, entre na sua casa. Permita Ele tomar conta dos seus próximos passos. Se permita. Deus está, como eu falei, disponível. Nós é que muitas vezes não queremos ouvir e nem obedecer. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus. No versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. E então, cada um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou um cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, eu guardarei até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na veiga das portas e na casa em que comeres. Observe o Senhor dando instruções bem específicas. Irmãos, nós servimos a um Deus detalhista. Se você parar para estudar a anatomia humana, você vai ficar maravilhado com o seu corpo por dentro, de como ele funciona, as válvulas do coração abrindo e fechando, numa sincronia maravilhosa, levando o sangue para todo o corpo, esse sangue voltando. Não teria como uma pessoa humana projetar isso. É incrível o detalhe que Deus fez ao formar o homem. E quando nós vemos a instrução do Senhor, por exemplo, para o tabernáculo, Ele dá o tamanho das presilhas, a cor das cortinas, o tipo de tecido, como seria a madeira da arca, as medidas ali da arca da aliança, bem como também a arca de Noé, todo o comprimento, o tipo de madeira, como seria, irmãos, perfeito. E aqui nós vemos Deus dando instruções
para o sacrifício da Páscoa, dizendo que o cordeiro ou o cabrito não podia ter defeito, sem mácula, isso já apontava para Cristo. Deveria ser sacrificado à tarde, também apontava para Cristo. E as pessoas, ouvindo isso, tinham no seu coração a seguinte opção: aceitar o sacrifício ou não. E aí eu vejo Deus pedindo algo do povo antes mesmo de alguém do povo receber alguma coisa. O louvor primeiro eu acho que fala: se eu sacrificar aquilo que vim buscar, eu vou sacrificar para Deus aquilo em prol de um propósito que eu ainda não recebi. É adorar a Deus quando ainda a porta não abriu. É adorar a Deus quando ainda a cura não chegou. É adorar a Deus quando o filho ainda não foi liberto. É adorar a Deus antes de receber alguma coisa. E o povo fez o sacrifício, aceitou o sacrifício. E observe que se a família for pequena, junte com outra família, mas obedeçam a maneira de cada um comer. Porque tem gente que come mais um pouquinho, tem gente que come menos. Então vocês façam os cálculos aí, aquele que come mais, deixa para os outros, ou faça os cálculos direitinho. Natanael não está aqui, senão ele ia rir. Então assim, junte com o outro, mas obedeçam a ordem de como cada um se alimenta. Olha aí que Deus tremendo. E o povo fez. E o povo fez o sacrifício. E a instrução era pegar o sangue e passar nas vergas da porta. Nós conhecemos aqui isso como o nosso portal. Aquela madeira onde a gente fixa a porta. As ombreiras são as laterais do portal e a verga é a parte de cima. Então tinha que passar o sangue ali, na porta. Alguns estudiosos do mundo egípcio vai dizer que era comum na cultura egípcia, nas vergas da porta, ter inscrições como orações para que aquela casa fosse protegida. Mas eram orações ao Deus pagão, ao Deus deles. E que pode acontecer de um povo ter ficado muito tempo no Egito e ter aderido àquilo também. Então ele diz: olha, passe o sangue justamente nisso, para cobrir, renunciando que esses deuses aí não protegem nada. O que vai proteger a sua casa é o sangue do Cordeiro. Renuncie o paganismo, renuncie a idolatria, creia no sangue. É ele que traz a proteção. Mas podia passar o sangue em qualquer outro lugar, mas não, é na porta. Porque muitas vezes o mal entra na nossa casa pela nossa porta, porque nós abrimos a porta para ele. Nós damos legalidade para o mal entrar na nossa casa. Nós damos legalidade pelo pecado. E ali o mal entra, e ciranda, e sapateia, e faz o que ele quer. Porque ele não encontrou na sua porta o sangue do Cordeiro. Então o sangue dava aqui para o povo de Israel a proteção que eles precisariam, para quando o mal passasse ali, e visse a marca do sangue, não entrasse naquelas casas. Mas não bastava somente o sacrifício, sacrificar o cordeiro, não. Eu tinha que tomar posse do sangue e aplicar na minha casa, na minha porta.
E muitas vezes nós precisamos fazer isso, tomar posse do sangue de Cristo, um sangue poderoso, um sangue que nos livra, que nos guarda, que nos protege, que nos lava, é tantos benefícios o sangue de Cristo, e nós precisamos às vezes tomar posse desse sangue, e do poder que ele tem para as nossas vidas, para a nossa casa. Talvez o que esteja faltando para a sua família é isso, é você tomar posse do sangue e dizer: na minha casa o mal não entra, porque o sangue de Cristo lava e reme a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas diante de tudo isso, pode surgir uma pergunta que pode ser pertinente a nós. Mas o Deus Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, não sabia, não conhecia a casa dos israelitas? Precisaria passar o sangue para que Deus visse ali a marca e não entrar? Irmãos, eu vejo a resposta como uma prova de fé. Deus dá uma ordem, você tem fé para cumprir? Você tem fé para fazer? Você tem fé para obedecer? Então eu vejo fé. Mas é claro que Deus conhecia as casas, lógico. Mas aquele que não tivesse fé para fazer, estaria salvo, irmão? Não. Aquele que não tivesse fé para obedecer, estaria salvo da maldição? Não. Então eu vejo isso como Deus pedindo ao povo uma prova de fé. E obedecer a Deus não é nada mais do que isso. É uma prova da nossa fé que nós temos nele. Não tem como obedecer a Deus se você não tiver fé. Então o povo teve fé para obedecer a Deus e fazer conforme ele ordenou. E olha o que diz a continuação, ou por que não dizer, o final do versículo 7. Vamos ler todo. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que comerem. Amém? Não em outra casa, mas na casa em que comerem. O propósito do sangue só teria valor na casa, na família, em que houvesse a comunhão no sacrifício. Vou repetir. O propósito do sangue só teria valor na casa em que tivesse a comunhão do sacrifício. Não era em outra casa, era na casa que tivesse a comunhão, na casa em que comessem o sacrifício, que aceitassem o sacrifício. Ninguém poderia pegar um pouco do sangue e passar em outra casa onde não houve a aceitação do sacrifício, onde não houve a comunhão com o sacrifício. Não ia adiantar de nada. Para que o sangue tenha valor na minha vida, eu preciso aceitar o sacrifício do Cordeiro. Eu só tenho o sangue se eu tiver o Cordeiro. A família que não aceitasse o sacrifício não teria acesso ao sangue. Consequentemente, estaria aquela casa condenada. O sangue, irmãos, reflete seu poder na vida dos que creem. Não é na vida de qualquer pessoa. É na vida dos que creem.
na vida dos que têm comunhão com o Cordeiro. Quem tem o Cordeiro, como eu falei, tem o sangue. Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Ele é o Cordeiro que foi imolado. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado justamente num período de Páscoa. Jesus poderia ter escolhido uma outra data para o seu sacrifício. Poderia. Mas como vimos, é a continuação da Páscoa. Agora, o Cordeiro não precisa mais ser sacrificado, porque ele já foi na cruz do Calvário de uma vez por todas. Cristo é o nosso Cordeiro e precisamos ter comunhão com Ele. Eu quero ler com você o que está escrito em João capítulo 6, verso 54. Olha o que Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Isso é comunhão com o Cordeiro. Próximo. Assim como meu Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Clamar pelo sangue de Jesus, sem ter comunhão com o Cordeiro, sem ter aceitado o sacrifício do Cordeiro, são palavras vãs. Agora, uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e entendeu que aquele sacrifício é suficiente para a salvação da sua vida, da sua família, esse, quando abrir a boca pelo sangue de Jesus, sai poder da vida dele. Então, muitas vezes, nós precisamos refletir sobre a nossa comunhão com Deus, sobre como está a nossa comunhão com o Cordeiro, entender o significado real da Páscoa, que não é chocolate, que não é coelho, que não é ovos. Se tem algum animal que possa representar a nossa Páscoa, é o Cordeiro de Deus. Essa é a nossa Páscoa. E essa informação nós precisamos levar de geração em geração, porque o mundo está aí fora para influenciar, para incutir na mente das nossas crianças o que é errado, o que não é certo, o que não é a palavra de Deus, o que não está de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes a gente se leva, eu vou comprar um ovinho para o bichinho, ele quer tanto. Além de você gastar o dinheiro de quase uma moto, né, irmão, por um ovo, você ainda vai estar incutindo na mente do seu filho aquilo que é contrário à palavra de Deus. Como eu disse, não é pecado comer o chocolate. Agora é errado você associar aquilo à Páscoa. E muito errado. Então, observe que nós lemos uns tópicos, Deus fala, Deus quer mudar a nossa história e a história da sua família, e que nós precisamos do sacrifício do Cordeiro e do sangue do Cordeiro para nos livrar do mal, para nos salvar e para remir dos nossos pecados. E para concluir, eu quero dizer que Deus fala nesta noite, que deseja mudar
a nossa história, que deseja mudar a história da nossa família, mediante o sacrifício do Cordeiro de Jesus Cristo. Se nós abrir o nosso coração para esta palavra e para esta mensagem, eu creio que Deus vai fazer na sua vida aquilo que você nem imagina que Ele faça. Mas será que Deus tem poder para fazer isso mesmo? Eu digo para você, isso que você está pensando e muito mais. Deus tem poder. A Páscoa, irmão, é um período para nós refletirmos a respeito do sacrifício de Cristo, do que Ele fez naquela cruz. Eu já ministrei aqui a respeito disso. Não foi fácil. O pastor Gilson postou esses dias no grupo, um homem representando Jesus, ensanguentado. E sabemos que ali é um ator. Mas para nós cristãos, não tem como não se emocionar. Se você abrir o seu coração para entender e compreender os últimos minutos de Jesus, as últimas horas da vida de Jesus nessa terra, você vai perceber o quão grande foi o amor de Deus por essa humanidade. O quão grande foi a misericórdia de Deus por este povo. Que o apóstolo João, ele não encontra um adjetivo para falar do amor de Jesus, do amor de Deus. Ele diz, Deus amou o mundo, ele não tem palavras para dizer o tamanho. Então ele vai dizer de maneira tal, de maneira tão grande, que ofertou o seu único filho para morrer, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Observe, irmão, a troca, como é simples. Você crê, recebe vida eterna. E tem uma palavra no mundo que ela é diabólica em dizer que se Jesus e Deus ama, Deus não condena. É diabólica porque usa o amor de Deus como que cobrisse o pecado de alguém. Não, Deus me ama, Ele não vai me mandar para o inferno. Na realidade, não vai mandar você para o inferno. Jesus diz que eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Quem crê é salvo. Agora, quem não crê, já está. Por que já está? Porque a condenação acompanha o homem desde o pecado de Adão. Então, quem crê em Cristo será salvo, mas quem não crê já está, permanece condenado. Então, Deus deu o seu Filho para tirar o povo dessa condenação do pecado. E o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, foi que livrou nós da morte eterna, foi que nos remiu e nos comprou de volta para Deus, para sermos propriedade exclusiva dEle. Não teria outro meio, se não fosse o sangue de Cristo. Para tanto, Ele precisaria morrer naquela cruz e derramar o seu sangue para comprar a nossa vida, a vida da nossa família. Fomos lavados, remidos pelo sangue do Senhor. E hoje nós podemos dizer, somos propriedade exclusiva de Deus, comprado por um alto preço que o mundo não pode pagar, nem nós poderíamos pagar. É como eu falei, o povo estava escravo no Egito e ninguém poderia livrá-lo de lá. Só Deus poderia fazer isso. E assim Ele fez. Você crê no sacrifício de Cristo, você crê e recebe o sacrifício de Cristo, e em troca Ele lhe dá a vida eterna. Olha, nesta troca,
O único beneficiado é eu e você. O único que sai vantajoso dessa troca é eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Foi até aqui que o Senhor falou comigo. Aplauda o Deus.